Vamos para a ideia de conjuntos, a linha dos conceitos intuitivos de conjuntos. A gente vai ver o conceito intuitivo de conjunto, vai partir dele, que é o conceito ligado à família, coleção, classes, e poderia aqui estar citando vários outros conceitos que estão associados ao conceito intuitivo de conjuntos. E como exemplos, a gente traz o conjunto dos homens do planeta Terra, né? Então, eu poderia estar trazendo alguns exemplos aqui, né, de fotos de homens. Né? Eu poderia trazer muito mais. Né? A gente vai perguntar, essa coleção, né, esse conjunto, ele é finito? Ele acaba? Né? Veja, ele vai ser muito difícil listar todos, mas ele é finito. Né? Ele termina. Pelo menos o que são os atuais, né? Os que estão vivos atualmente. E um outro conjunto que eu trouxe é o conjunto das universidades federais situadas em Pernambuco. Então, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem a UFAP, que é a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, situada em Garanhuns. A gente tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Que tem vários campos. A reitoria fica em Recife, Dois Irmãos. A gente tem a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Né? E são essas as universidades federais que a gente tem em Pernambuco. Veja que ela é finita. Né? E você tem facilidade de listar também, diferentemente do conjunto dos homens do planeta. Né? Apesar de os dois serem infinitos, né? Só que esse aqui tem poucos, os outros têm muitos, né? Então é mais difícil de listar. E essa ideia de classificação, de conjunto, ela é uma ideia que que é importante para todas as áreas do conhecimento, ela é importante para todos os aspectos da vida humana, na organização, nos estudos, no dia a dia. A gente está sempre juntando as coisas com características iguais, ou fazendo conjuntos, né, que podem também não ter características iguais, né, mas a gente tem o conjunto dos brinquedos de fulano. Então, a gente tem essa ideia de conjunto, ela está em tudo que é canto. Eu trouxe aí, por exemplo, um capítulo sobre classificação e categorização e sua importância na alfabetização. Desde o início, é importante trabalhar com as crianças a ideia de classificação. Trouxe também, como citação, um livro, O que é que eles têm em comum, né? Também para os anos iniciais, né? O quão importante é isso. E só para ilustrar, né, para vocês que o quão importante é, eu trouxe o exemplo da ideia de estatística e ciência de dados. Ora, quando a gente trabalha com dados, o primeiro elemento que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar e criar conjuntos. Então, isso é muito importante. Né? Eu deixo aí na descrição o link e as referências, né, onde você pode encontrar. O conjunto que vai interessar a gente aqui na disciplina de análise, o foco da disciplina são os conjuntos numéricos, né? Que a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, os naturais, que a gente vai contar e pode continuar infinitamente. Então, a gente representa os naturais. A gente pode ter também, muita gente bota o 0 ou não,
né? Vocês têm à disposição aí um vídeo do professor Elon, né? Um grande nome da matemática, da divulgação da matemática no Brasil, discutindo se o zero pertence ou não aos conjuntos dos naturais, né? Isso é sempre uma discussão, você pode considerar como pertencente ou não. E a gente tem também o simétrico desses números, que são os números negativos. Então, para o 1 você tem o -1, para o 2 você tem o -2, para o 3 você tem o -3, o 4 você tem o -4, o 5 você tem o -5, e aí vai, ou seja, tem o -6. E aí todos esses conjuntos naturais mais os seus simétricos vão formar o conjunto dos números inteiros, né? São infinitos, tanto para um lado quanto para o outro. A questão é, e os racionais? Que números são esses? Certo? E os irracionais? A gente tem toda uma ideia de conjuntos. Que números são esses? São esses conjuntos que a gente... Por fim, o que é que vimos nesta aula? O conceito intuitivo de conjunto, alguns exemplos de conjunto, os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E deixa o seu joinha e se inscreve no canal.